Olá, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais um curso de extensão ofertado pelo Legale Educacional. Professor Fábio Cáceres, com muita honra, está neste momento aqui para conduzir este que será um extraordinário curso com vocês e para vocês. Neste primeiro bloco, eu pretendo explicar a vocês a dinâmica do nosso curso de extensão em contratos bancários. E também passar para vocês aqui a teoria geral, os aspectos gerais que norteiam o estudo do contrato bancário, de maneira que os senhores possam, com qualidade, aproveitar todos os demais blocos do nosso curso. Muito bem. Professor, qual é a proposta deste curso de extensão em contratos bancários? Este curso, ele possui uma carga horária diferenciada daqueles cursos gerais que nós temos em pauta aqui no Legale. Então, neste nosso curso, nós teremos aproximadamente 30 horas de aula. Então, de 25 a 30 horas de aulas. E quando eu me refiro a aulas, obviamente, inclui-se aqui também os pequenos intervalos que são necessários para que você possa aproveitar melhor o seu curso. Nós dividimos o nosso curso de extensão em contratos bancários em 30 módulos. Cada módulo terá mais ou menos 50 minutos de aula, que, com os intervalos, deve ultrapassar a margem de 1 horinha. Legal? Então, cada módulo terá de gravação de conteúdo de aula aproximadamente 50 minutos. Para que não haja quebra de raciocínio, pode ser que um ou outro fique com um pouco mais de 50, outros com menos de 50, mas, na média, os nossos módulos terão 50 minutos. Estudaremos neste curso de extensão em contratos bancários a teoria geral dos contratos. Então, você vai aprender com qualidade e riqueza de detalhes como é que funciona a atividade bancária, qual é a lógica do crédito, a estrutura do contrato bancário. Falaremos aqui do período de normalidade, do período de inadimplência, navegaremos na matemática financeira. Então você vai compreender durante o nosso curso o que é regime de amortização de saldo devedor, o que é método ou sistema de amortização de saldo devedor, o que é regime simples, o que é regime composto, qual é o significado de anatocismo, significado de juros capitalizados, juros sobre juros, juros compostos. Estudaremos a questão relacionada às tarifas bancárias, encargos de terceiro. Vamos navegar também pela questão relacionada aos encargos de mora, então juros moratórios, correção monetária, comissão de permanência, multa contratual. Navegaremos pela questão relacionada aos juros remuneratórios, percentual de juros, existe ou não limite para que uma instituição financeira cobre juros remuneratórios, como esses juros devem incidir no seu contrato bancário. E depois de toda esta teoria geral, nós vamos navegar pelos contratos em espécie. E aí falaremos do contrato de financiamento de veículo automotor, da alienação fiduciária do veículo automotor, quais são as melhores técnicas para discutir este contrato, técnicas de defesa nas ações de busca e apreensão de veículos automotores, e falaremos também de outras modalidades contratuais. Vamos abordar a questão do cartão de crédito, da utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, o que dá para discutir, o que não dá para discutir, empréstimo pessoal, nós falaremos, empréstimo consignado, aquele que pode ser consignado direto
no benefício previdenciário ou no salário do servidor público ou do empregado seletista, aquele que tem vínculo empregatício com uma determinada empresa. Vamos falar então também deste contrato de empréstimo consignado. Navegaremos pelos contratos de financiamento imobiliário, e aí eu vou bater um papo com vocês sobre os sistemas de financiamento imobiliário. Nós vamos falar do SFH, vamos falar do SFI, vou falar da figura da alienação fiduciária de bem imóvel, como é que funciona o procedimento de expropriação de bem pela via cartorária, sem a intervenção do Poder Judiciário, que é algo permitido pela Lei 9514 de 1997, nós vamos debater isto. Vamos debater a questão relacionada à execução da cédula de crédito bancário, melhores técnicas para que você possa desenvolver a figura da defesa na execução, dos embargos à execução. Vamos discutir também como desenvolver uma petição inicial na ação de revisão de contrato bancário. Qual é a melhor maneira de construir essa tese? Qual é a melhor maneira de desenvolver essa petição? Vejam que o curso ele é muito rico. Ele tem um conteúdo gigantesco. E é exatamente por isso que eu, juntamente com o Legale, nós optamos por criar este curso diferenciado com uma carga horária maior. Então, não podemos dizer que é uma pós-graduação. Não é uma pós-graduação. Mas é um curso bem completo sobre contrato bancário. Um curso que você não vai encontrar, e eu digo isso porque, como especialista nesta área, eu conheço as instituições de ensino distribuídas pelo Brasil e eu sei os produtos que são ofertados. Não há, afirmo isso de maneira bastante segura, não há no Brasil um curso com este formato e o preço que o Legale lhe oferta. Se você pretende advogar contra instituições financeiras, este, hoje, com toda a modéstia, é o melhor curso de extensão em direito bancário comercializado no mercado docente, voltado à preparação de advogados, juízes, promotores, etc. e tal, e até aqueles que, por curiosidade, querem conhecer melhor as questões que norteiam os contratos bancários. Bacana? Então, este é o primeiro passo para que você possa obter sucesso na advocacia bancária. Eu tenho experiência nesta área, importante compartilhar isso com vocês. Eu iniciei minha carreira como advogado no ano de 2006. O meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia bancária. Então, eu já iniciei a minha carreira lidando com direito bancário. Inicialmente, lá em 2006, eu advogava para instituições financeiras. Então, esse escritório que eu trabalhei, ele era responsável por defender as maiores instituições financeiras em operação no Brasil, e eu era advogado de defesa dessas instituições. O meu trabalho naquele escritório foi tão destacado que lá eu recebi prêmios como o melhor advogado de defesa de bancos e assim sucessivamente, sem contar as inúmeras promoções que eu recebi dentro daquele escritório. Mas as circunstâncias da vida e a vontade de crescer e de evoluir fizeram com que eu me desligasse por iniciativa própria daquele escritório e passasse, então, a exercer a advocacia de maneira liberal, até que eu, então, criei o meu próprio escritório de advocacia. E por circunstâncias da vida, após alguns anos, eu passei a ser procurado por pessoas que tinham problemas bancários. E como é uma área que eu gosto bastante e que eu imagino conhecer um pouco, eu passei a assessorar essas pessoas que enfrentavam problemas bancários. E para minha alegria e para a alegria dessas pessoas também, eu passei a desenvolver um trabalho bastante satisfatório. De maneira que essas pessoas me indicaram para outras pessoas, que me indicaram para outras pessoas,
E hoje eu sou uma das maiores referências na atuação de direito bancário, especialmente em ações contra instituições financeiras. Então, o meu nome hoje é um nome muito lembrado por todos aqueles que falam em direito bancário. E o curso, desta maneira, ele é conduzido por um advogado, no caso eu, que tem experiência com direito bancário, que já vivenciou os dois mundos do direito bancário, ora defendendo bancos, ora defendendo consumidores, e que me parece que há aqui uma certa experiência que pode agregar sobremaneira na sua advocacia, de modo que você possa obter sucesso por ocasião da atuação com direito bancário. E feitos esses esclarecimentos, feita esta pauta inicial do nosso curso, eu agora então passo a navegar pelo primeiro bloco. E nesse bloco inicial, eu vou falar com os senhores da estrutura geral de um contrato bancário. Então você vai entender aqui como é que funciona essencialmente um contrato bancário. Qual contrato, professor? Qualquer um. Porque o contrato bancário ele tem a mesma lógica. Pouco importa se é o do cartão de crédito, se é o do empréstimo consignado, se é o do financiamento do carro, se é o financiamento da casa, se é um empréstimo pessoal. Todos os contratos estão norteados por uma lógica. Todos os contratos estão norteados por uma lógica. E é esta lógica que eu pretendo debater com os senhores a partir deste momento. Legal? Então vamos lá. Então nós vamos falar agora da questão relacionada à figura do contrato bancário e a sua estrutura básica. A figura do contrato bancário e a sua estrutura básica. Muito bem. Todo contrato bancário, ele tem duas estruturas interessantes. A primeira estrutura, ela é composta pelo período de normalidade do contrato, também chamado de período de adimplência. Adimplência. Um segundo período deste contrato é chamado de período de anormalidade. Este período também é conhecido como período de inadimplência. Período de anormalidade, também conhecido como período de inadimplência. Doutores, muito bem. Como é que um banco sobrevive no mercado? Ninguém sobrevive sem dinheiro. Esta é a grande verdade. Se você está aí fazendo esse curso, é porque você quer se capacitar para conseguir atuar na área, cobrar honorários e sobreviver ou viver dignamente. Eu estou aqui lecionando também, obviamente, porque gosto do que faço, mas também porque sou remunerado pelo que faço. E a remuneração, ela é importante
para que eu possa viver dignamente com a minha família. Ninguém faz nada de graça. A instituição financeira, ela precisa amealhar recursos para suportar as suas despesas com funcionários, tributos, locação, etc. e tal, e para também gerar lucro. Então, quando o assunto é banco, que é a maneira simplificada de se chamar uma instituição financeira, é óbvio que o banco sobrevive por meio da obtenção de dinheiro, de recurso. Aí é que vem uma questão interessante para que os senhores entendam bem a atividade de um banco. O banco, ele desenvolve diversas atividades. Diversas. E aqui eu falo do banco múltiplo. O que é o banco múltiplo? É aquele que faz várias coisas. É aquele que tem a administração da sua conta corrente, faz a gestão do seu investimento, concede crédito, financia imóvel, ou seja, o banco multitarefas. Ele atua em diversos segmentos. Legal. O banco múltiplo, ele tem, dentro da composição do seu lucro, ele tem lá uma fatia pequena, eu vou colocar aqui, essa fatiazinha, que é a fatia de remuneração pelo serviço bancário. O que é esse serviço bancário? É aquele valor que você paga mensalmente para o banco para ele administrar a sua conta, a anuidade do cartão, enfim. Entenda por serviço bancário tudo aquilo que o banco te oferta, mas te cobra. Ah, o banco faz a gestão de uma aplicação financeira para mim, de um investimento. Pode notar que no decorrer de um ano, ele te cobra um percentual de 1%, 0,5%, sobre o lucro que você teve a título de remuneração pela gestão que ele fez. Então, tudo isso compõe o lucro do banco. Aquela mensalidade que você paga pela manutenção da conta, aquele cheque que você pede para assustar e o banco te cobra uma taxa para assustar o cheque, aquele serviço que você pretende fazer, o banco vai lá e te cobra. Ele te cria uma cesta e te precifica um valor fixo se você utilizar os produtos daquela cesta. Por exemplo, você tem direito a um talão de cheque por mês, 2 saques e uma transferência. Se você ultrapassar esses limites, você começa a pagar esse serviço de maneira avulsa. Por que eu te digo isso? Porque isso também é uma fatia de renda que compõe a remuneração do banco. Agora, confesso aos senhores que isso nem de longe é o que enriquece a instituição financeira. Mais de 90% da fatia da pizza, portanto, podemos dizer que todo o resto, ela é composta por lucro decorrente da concessão de crédito. Então, a principal ferramenta que um banco dispõe para enriquecer é o crédito. E é aqui o ponto interessante do nosso curso. Muito bem. Se o crédito é a principal ferramenta que o banco dispõe para poder, obviamente, enriquecer, o nosso curso ele tem que ser focado naquilo que dá dinheiro, naquilo que gera renda. E o que gera renda não é isso, é isto. Então, você já sabe que o foco do nosso curso de extensão é estudar o crédito bancário. Como que o banco concede o crédito, quais são as linhas de crédito disponíveis, como que ele cobra esses juros, como que ele se enriquece, o que pode, o que não pode,
o que ele faz que ele não deveria fazer, enfim. Aqui está centralizado um grande debate. E que se você compreender bem esta matéria, por certo, você vai ter sucesso na advocacia bancária. Porque o advogado que entende de contrato bancário, ele larga na frente. Doutores, o Brasil é um país em desenvolvimento, para não falar subdesenvolvido. Por quê? Porque o Brasil tem inúmeras deficiências que eu garanto aos senhores que em menos de um século não serão corrigidas. Olha só, é um país tão deficiente que talvez com uma boa gestão em 100 anos nós não tenhamos uma correção ainda de todos os problemas. Problema de saneamento básico, problema de eliminação da pobreza, melhor distribuição de renda, geração de empregos, saúde em nível de qualidade razoável, educação em nível de qualidade razoável. O Brasil está muito distante ainda de alcançar, pelo menos, um patamar de razoabilidade nestes pontos que eu acabei de narrar. E o que isso tem a ver com o contrato bancário? Tudo. Por quê? Porque a população é sonhadora. O povo é sonhador. Só que a falta de estrutura, a falta de educação, a falta de esclarecimento financeiro, a falta de conhecimento técnico e a vontade de ter as coisas faz com que a maioria da população se socorra do crédito bancário para realizar o seu sonho de consumo. Isso, consequentemente, gera o endividamento da população. E nos períodos de crise, e até nos períodos sem a crise, nós temos que as pessoas acabam se sufocando por essas dívidas, porque não se esqueçam, quando eu falo em crédito, isso aqui é uma faca de dois gumes. Por quê? Quando eu falo em crédito, é para o banco. Para aquele que obtém isso, é débito, é dívida. As pessoas, elas não percebem isso. Então, essas pessoas sufocadas pela dívida, elas acabam tendo problemas jurídicos. E vão se socorrer de quem? De quem conhece o problema jurídico bancário. A falta de advogados especializados ou que conheçam a advocacia bancária faz com que essas pessoas não tenham uma assessoria jurídica adequada. E elas acabam tendo um prejuízo ainda maior. Agora, você que está aí participando do nosso curso e que tem todo o interesse em dominar esse cenário, certamente vai se destacar na atuação bancária. E isso fará com que você possa ter um nicho de advocacia no seu escritório que, se bem trabalhado, pode gerar rentabilidade interessante. Professor, legal. Então, o banco vive de crédito. Isso. E onde que está o primeiro problema? Na publicidade. O primeiro problema está na publicidade. Como o nosso curso é mais completo, eu vou até falar disso com vocês. Doutores, vocês já perceberam que tudo que faz mal à saúde, nos meios de comunicação, há uma sedução das pessoas? Tudo que faz mal à saúde, nos meios de comunicação, nós temos uma sedução às pessoas. Cigarro faz mal à saúde. Algum tempo atrás, nós tínhamos publicidade sobre cigarro, e esta publicidade ela era bastante voltada ao assédio da população, no sentido de que cigarro traz liberdade, paz, que o cigarro ele é algo que faz bem para o bem-estar humano. Hoje, há até uma proibição desse tipo de publicidade.
Bebida alcoólica, o álcool faz mal. Note a publicidade sobre o álcool. Cerveja com praia, lugares maravilhosos, mulheres feitas em laboratório, que você não encontra na rua, homens feitos em laboratório, bonitos, assim como o professor Fábio, né? Extremamente elegantes, abdômen trincado, aqueles caras fortes, com bastante academia no seu dia a dia, exatamente como eu estou aqui, né? Abdômen trincado. Então, aquilo você não encontra na rua. Veja que é tudo para te seduzir, para você consumir cerveja. A pinga é a mesma coisa. É a mulher bonita no rótulo e assim sucessivamente. Percebam que tudo que faz mal te vendem como algo bom para a sua vida. E o banco? Ele adota a mesma maneira apelativa de viver. O banco vai lá e coloca a família sorrindo, o vovô na rede, e aí ele vai lá e coloca, venha obter um crédito, pague suas contas, nós te emprestamos dinheiro, você precisa de tranquilidade, venha para o banco XYZ que nós te ajudamos. Tudo mentira. Porque o consumo do crédito de maneira irresponsável, que é o que ocorre na maioria massacrante das situações, gera o mega endividamento. E gera o mega endividamento que faz com que a pessoa não tenha capacidade financeira de honrar mais aquele compromisso. E aquilo que venderam para ela como um sonho, uma rede, uma praia e uma família feliz, ela vai notar em curto espaço de tempo que isso, na verdade, é um grande pesadelo. Eu costumo dizer que nós temos 3 grandes cânceres sociais. 2 desses cânceres são advertidos de maneira massiva pelo Ministério da Educação. Um desses cânceres está oculto. Ninguém fala que ele é um câncer, mas ele mata mais que os outros 2 juntos. O cigarro é um câncer social. O consumo exacerbado de cigarro faz com que a pessoa, no decorrer de 3, 4, 5 décadas, eu estou falando aqui 30, 40, 50 anos, faz com que essa pessoa tenha um problema. Pode ser respiratório, pode ser um problema na boca, e ela possa desenvolver um câncer de pulmão e vá a óbito. Existem fumantes que consomem cigarro por 30, 40, 50, 60 anos e morrem de velhice, mas não morrem em razão do fumo. Cigarro faz mal, faz, mas é o tempo que sacrifica a sua vida. Consumo de bebida alcoólica, a mesma coisa. Quem bebe álcool e bebe muito vai ter problema no futuro. Só que esse futuro é um futuro de 10, 15, 20 anos, por conta do consumo intenso de álcool. A pessoa que consome muito álcool, eu estou falando aqui do alcoólatra contumaz, talvez daqui 15, 20 anos essa pessoa passe a ter algum problema de fígado, algum problema de cirrose, que a leve para óbito. O terceiro câncer, você só ouve falar na minha aula. Ninguém fala que isso é um câncer. É o crédito bancário. O crédito bancário consumido de maneira irresponsável, ele gera o endividamento da pessoa. Esse endividamento gera a destruição de paradigmas de vida. Um pai de família endividado, ele não dorme. Ele vive de maneira estressada, desequilibrada, passa a ter transtorno psíquico de toda ordem. E o banco, ele é implacável na cobrança da dívida quando você deve. Este distúrbio pode te levar a uma série de problemas de saúde. Síndrome de pânico, depressão, ansiedade, insônia. E esta cobrança, ela é tão intensa, mas tão intensa, que algumas pessoas certamente não resistirão. Terão AVC,
infarto e assim sucessivamente. Pior, AVC e infarto para ir para o Sistema Único de Saúde, o SUS, porque sem dinheiro, afinal não consegue pagar o banco, está mega endividado, não tem nem plano de saúde. Ainda vai para o sistema público, ficar lá numa maca no corredor, até que alguém tenha dó dessa pessoa e vá lá atendê-la. O que eu quero dizer é que o banco, o crédito consumido de maneira irresponsável, ele mata mais rápido do que o cigarro e a bebida alcoólica. Por isso que, estudando tudo isso, eu tento levar para a minha vida essa ideia de que é melhor não ter a ter mediante a obtenção de um crédito bancário. O melhor mesmo é juntar o dinheiro, demora mais para você adquirir a coisa, porque você vai ter que esperar a quantia de dinheiro que você junta ser suficiente para que você possa adquirir aquele produto ou aquele bem de consumo, mas, por um lado, você vive em paz. Do que você antecipar isso fazendo uma alavancagem, que é o quê? Uma obtenção de crédito bancário, depois você se enfia numa dívida tremenda e fica sem o produto e ainda fica com a dívida. Legal? Então, esta é a advertência que eu faço para quem se importa com esta área. Por quê? Eu costumo dizer que se você quer trabalhar bem nesta área, você tem que ser um exemplo. E o primeiro exemplo é você evitar ao máximo ter dívidas bancárias, porque se você não consegue fazer a gestão da sua própria dívida bancária, como você vai auxiliar pessoas que devem para bancos? Ah, mas professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você deve deixar, porque assim, tem coisas na vida que você não tem como evitar. Por exemplo, financiamento imobiliário. 99,9% das pessoas têm financiamento imobiliário. Por quê? Porque ninguém tem R$500 mil na mão, 300 mil, 200 mil, seja lá qual quantia for, para comprar um imóvel à vista. Então, essas pessoas precisam de crédito imobiliário. Legal? Agora, é óbvio que não é o financiamento imobiliário por si só que vai prejudicar a sua saúde financeira. O problema é que a pessoa vai lá e compra a geladeira financiada, fogão financiado, carro financiado, aí compra mais um carro financiado, aí vai lá, usa todo o limite do cartão de crédito, não paga, pega empréstimo no banco, pronto. Está todinho enrolado. Como que você pode ajudar alguém se você não consegue se ajudar? Então, o primeiro passo é organizar a sua vida para você ter paz de espírito, para poder pensar na solução do problema do seu cliente. Ah, eu tenho uma casa financiada. Ótimo, não vai te trazer problema nenhum. Aliás, os juros de financiamento imobiliário no Brasil possuem as taxas bem reduzidas. O problema não está nisso, embora isso também seja um problema. Lá na frente nós vamos ver nesse curso de extensão. Mas o problema não está aqui. Legal? Está na administração do seu ativo. Doutores, no período de normalidade, ou seja, adimplência. O que é adimplência? Adimplência vem de adimplir. Adimplir significa dizer cumprir, honrar. Então, o contrato no período de normalidade, ou seja, de adimplência, ele tem a incidência de juros. Incidência de juros. A natureza destes juros é remuneratória. Então vejam que quando o banco te cobra juros de maneira mensal sobre uma operação de crédito, isso significa dizer que ele vai ganhar dinheiro por meio da incidência dos juros remuneratórios. Então, nós temos aqui incidência de juros, natureza, remuneratório. Objetiva
gerar lucro. Objetiva, gerar lucro. Agora nós temos também a figura com relação à estrutura do contrato bancário do período de anormalidade. O que é o período de anormalidade? É aquele em que há inadimplência. Ora, adimplir, cumprir. Inadimplir, descumprir. Não cumprir. Então, quando eu falo em período de anormalidade ou de inadimplência, eu estou falando, em outras palavras, que há atraso. Há atraso no cumprimento do contrato. Então, aqui há atraso no cumprimento do contrato. Há atraso no cumprimento do contrato. Doutores, o que incide no contrato quando ele está em atraso? Nós temos os encargos de inadimplência. Olha só, encargos de inadimplência. Eles incidem quando há o atraso no cumprimento do contrato. Bacana. Então vamos colocar aqui. Quais são esses encargos de inadimplência? Cujo objetivo é punir pelo atraso. Então vamos colocar aqui, ó. Objetiva punir pelo atraso. Objetiva punir pelo atraso. O que nós temos aqui? Nós temos os juros moratórios, também chamados de juros legais. Nós temos a possibilidade de incidência de correção monetária. Possibilidade de incidência de multa contratual. Possibilidade de incidência de comissão de permanência. Então, nós temos aqui a possibilidade de incidência de uma série de elementos punitivos. Juros moratórios, correção monetária, multa contratual e comissão de permanência. Em regra, o banco, lá na figura contratual, ele já lança isso na parcela, porque é o lucro da operação. Se houver a inadimplência, ele soma a parcela em que já há a incidência de juros de remuneração, mais os encargos de inadimplência. E aí nós temos aqui, como encargos de inadimplência, os juros moratórios, a correção monetária, a multa contratual e a comissão de permanência. Professor, todos esses encargos incidem? Não necessariamente. O banco pode colocar todos eles, apenas um ou alguns. Como eu sei se o meu cliente paga o encargo A, B ou C? Lendo o contrato. Doutor, não dá para fazer mágica, né? Eu estou te dando a aula com base em todos os elementos que norteiam o contrato bancário. Agora, o caso prático, é óbvio que você vai solucionar aí no seu escritório, e não eu aqui na sala de aula. Então, todo cliente que me procura, eu pego o contrato e leio o contrato do cliente. Ao ler o contrato, eu vou verificar lá qual é o juros remuneratório, qual é a taxa, qual é o percentual. Eu vou verificar se o meu cliente atrasar, o que vai incidir no contrato, se é isso, com isso, com isso, com isso, se é só isso, se é isso, isso e isso. Legal? Então você tem que ler o contrato. Bacana. Vamos adiante. Agora você precisa entender qual é a função de cada componente.
Olha só, eu começo aqui o bloco 1 com um estudo básico mesmo, né, da estrutura básica do contrato. Por quê? Porque com essas noções você consegue com segurança trabalhar tudo que nós veremos no decorrer dos outros 14 blocos que nós... 14 não, 29 blocos que nós teremos aqui, né? Porque nós teremos um total aqui de 30 blocos, não é isso, Marcão? 30 blocos, né? É bastante coisa, hein? Esse é o primeiro de 30 para falar sobre contrato bancário. Então, aqui você tem uma estrutura inicial interessante sobre essa matéria e nós temos aqui, então, essa ideia da estrutura do contrato. Agora, a natureza remuneratória. Período de normalidade, adimplência e incidência de juros, que tem o objetivo de gerar lucro. Então percebam que em todo o contrato bancário, você vai ter dois juros, com diferentes funções e de natureza jurídica distinta. Dois juros com diferentes funções e natureza jurídica distinta. O primeiro, que é o juros remuneratório, também chamado de juros compensatório, ele tem a função de gerar lucro. E se você pagar a parcela em dia, ele incide. Por que ele incide? Porque o banco não é Papai Noel, em que você pega o dinheiro dele, devolve no decorrer de tempos e ele não é remunerado em absolutamente nada. Então, toda operação de crédito envolve a devolução do dinheiro do banco no tempo. Esse tempo é previamente pactuado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, cada contrato tem um tempo definido. E o objetivo é que, ao final, para quem paga bonitinho em dia, o banco recomponha tudo que ele colocou no seu bolso e ainda leve uma fatia de lucro por este trabalho, e esse lucro ele se dá pela incidência dos juros remuneratórios. Os juros moratórios, eles só devem incidir, os juros moratórios, eles só devem incidir, somente devem incidir, se houver atraso na parcela. Então, ninguém vai pagar a banco nenhum juros de mora, chamado de juros legais, sem que a pessoa esteja em mora, em atraso. O próprio nome da figura do juros já o define. Juros de mora, moratórios. Mora vem de demora. Portanto, só incide esses juros para quem está inadimplente. E aí, olha o bloco 1, já com dica de sucesso nessa advocacia bancária. Professor, então, se esses juros moratórios, eles não possuem a mesma função e a mesma natureza que aquele de remuneração, a incidência dos dois não gera nenhuma incompatibilidade, correto? Sim. Na parcela, suponhamos que o seu cliente pague lá no carnezinho dele R$1.000 por mês. Naquele valor de R$1.000, já está embutido o lucro do banco, que foi calculado com base na taxa mensal de juros de natureza remuneratória, que objetiva gerar lucro. Muito bem. Se o seu cliente atrasar a parcela de R$1.000, sobre a parcela de R$1.000, que já há esses juros embutidos, haverá a incidência de um ou de alguns ou de todos estes componentes aqui. Os juros moratórios, portanto, eles podem incidir na parcela de R$1.000
em que já tem nela, de maneira embutida, a figura dos juros remuneratórios. Professor, mas isso não é cobrar juros sobre juros? Não! Juros sobre juros? Não! Eles são juros constituídos de forma distinta. Eles possuem natureza jurídica distinta. Olha só. Brasil, prato popular, arroz com feijão. Ambos são grãos, ambos convivem no mesmo prato, são chamados de refeição, mas não representam a mesma coisa. Arroz é arroz, feijão é feijão. Juros remuneratórios e juros moratórios convivem no mesmo prato. Estão lá dentro da ideia geral, no prato de crédito. Agora, juros remuneratório e juros moratório são coisas distintas. Logo, não há nenhuma confusão entre eles. Professor, existe limite na fixação pelo banco dessa taxa de juros de natureza remuneratória? Nós vamos ver isso lá na frente. Professor, existe limite na fixação da taxa de juros moratórios pelo banco? Nós vamos ver isso lá na frente. Legal? Doutores, correção monetária. O que é a correção monetária? Olha só. Correção monetária é um fenômeno necessário quando você trabalha com dinheiro no tempo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, com R$500, você consegue comprar alguma coisa? Hoje, com R$500, você consegue comprar alguma coisa? Sim. Suponhamos que com R$500 no supermercado, você consiga comprar 20 itens. Será que 10 anos após, com os mesmos R$500, no mesmo supermercado, eu consigo comprar os 20 itens? Será que eu compro mais ou será que eu compro menos? Então, olha só. Eu pego R$500 hoje, vou ao supermercado e consigo comprar 20 itens. 10 anos após, eu pego os mesmos R$500, vou ao mesmo supermercado e eu quero saber o seguinte: eu consigo comprar a mesma coisa de itens, mais itens ou menos itens? Provavelmente você vai chegar à conclusão que eu vou comprar menos coisas com os R$500. Por que eu vou comprar menos coisas? Porque o dinheiro, ele é como o ferro. Ele vai enferrujando e depreciando com o tempo. A tendência é que ele tenha uma perda de valor real. Então, os R$500 hoje, ele tem um valor, uma força, que ele não terá daqui 10 anos. Como o banco trabalha no tempo, ou seja, ele te concede um crédito de R$500 hoje, para você devolver para ele daqui 1 ano e meio, 2, 3 anos. Na hora que você devolver tudo, o dinheiro já não vai ter mais o mesmo valor. Por isso que muitos bancos colocam a figura da correção monetária nas operações de crédito. O objetivo da correção monetária não é gerar lucro ao banco, mas sim e tão somente de manter o valor do dinheiro
com o mesmo poder de compra no decorrer do tempo. Porque o que acontece com o dinheiro é isso, ó. O dinheiro está aqui. Conforme o tempo passa, o dinheiro vai perdendo valor. Vai perdendo valor, vai perdendo valor. Então, qual é o objetivo da correção monetária? Fazer com que o dinheiro mantenha o mesmo valor, olha só, no decorrer do tempo. Então, quando o banco coloca a correção monetária no contrato, ele não está querendo ganhar dinheiro, ele está querendo deixar de perder. Legal? Esse é o objetivo. Professor, então o banco pode colocar a correção monetária já no período de adimplência? Que tem muito banco que faz isso. Ele pode colocar a correção monetária já no período de adimplência? Veja, até pode. Até pode. E aí ele vai corrigir o dinheiro e ainda te cobrar juros. Eu defendo, e depois nós vamos falar sobre isso mais para frente, eu defendo que não deve fazer isso. Porque quando ele precifica a taxa de juros, ele já embute aqui todos os prejuízos e as despesas que ele tem, ele já embute aqui a depreciação do dinheiro. Então, quando ele constrói a taxa, ele já constrói ela num percentual que ele vai ter lucro, deduzindo todos os problemas, inclusive a depreciação do dinheiro. E aí, quando ele coloca a correção monetária aqui, eu entendo que ele está gerando uma remuneração indireta. Por quê? Porque ele está colocando a correção monetária aqui para maquiar mais uma forma de ganhar dinheiro. Legal? Agora, não são todos os bancos que colocam isso aqui. Aliás, é raro o banco colocar isso aqui. Só no financiamento imobiliário que eles colocam no período de normalidade a correção monetária, porque como esses contratos eles superam 10, 15, 20 anos, o banco acaba fazendo isso por conta da taxa de juros menor para que ele não tenha prejuízo financeiro. Nas demais operações de crédito, eu não vejo o banco fazer isso aqui. É sempre como inadimplência. E por que ele põe como inadimplência? Porque o consumidor, ao deixar de dar ao banco o dinheiro na data combinada, ou seja, o consumidor ou a pessoa que pegou o dinheiro está em atraso, nesta circunstância em que essa pessoa está em atraso, nós temos a situação de que o dinheiro do banco está depreciando na mão dela. E aí o banco passa a corrigir monetariamente esse dinheiro. Legal? Então, eu falo isso apenas para que você entenda o que é correção monetária. Legal? Apenas para que você entenda o que é correção monetária. Multa contratual e comissão de permanência. Multa contratual e comissão de permanência. Nós veremos no próximo bloco. Legal? Então eu vou encerrar esse bloco. Já estamos aqui na margem de gravação limite. E voltamos no bloco 2. E no bloco 2 eu inicio, então, o debate a partir da multa contratual e da comissão de permanência. Doutores, até a nossa próxima aula no bloco 2. Até lá!